sou a Melissa, sou psicóloga clínica e hoje eu vim aqui para falar sobre um tema diferente, liderança emocional. Você já ouviu falar? Se você tiver interesse nesse tema, fique comigo até o final do vídeo para você entender como funciona a liderança emocional, o que é esse conceito. Há alguns dias eu fui convidada para fazer uma palestra para um curso de recursos humanos e o tema era justamente liderança emocional. Então eu achei que valia a pena trazer aqui para o canal também, porque é um tema extremamente importante, ainda mais nos dias atuais, que a gente precisa cada vez mais compreender o aspecto emocional para que a gente alcance os nossos objetivos nas diversas áreas da nossa vida. Então vamos começar explicando um pouquinho o que é liderança. Liderança, de uma forma geral, é um indivíduo conseguir conduzir um grupo para um determinado fim. Então a liderança pode estar numa sala de aula, o professor liderando os alunos para que eles obtenham aquele conhecimento necessário à série, que eles estão. Pode ser os pais liderando a sua prole, os filhos, para que sejam conduzidos dentro dos valores que eles acreditam que sejam importantes para a família. Liderança, de uma forma geral, é isso. Mas aqui eu vou convidá-los a pensar na liderança profissional, no âmbito das organizações, no âmbito do trabalho, das empresas. Mas eu quero também alertar, porque quando a gente fala em liderança, a gente logo pensa no topo, num grande CEO de uma multinacional, mas vamos pensar nas mais diversas lideranças que nós podemos exercer nos diferentes cargos que podem surgir, que nós estamos dispostos a pleitear, tá bom? Dito isso, vamos ao conceito de liderança emocional. Então, liderança emocional nada mais é do que aquela condução de uma equipe, de um grupo para um determinado fim, porém com um detalhe extremamente importante: a preocupação com as emoções. Quem lidera de uma forma emocional, conhece os mecanismos, significa que essa pessoa sabe como funcionam as suas emoções, qual é o seu funcionamento diante das mais diferentes situações, conhece as emoções das outras pessoas com as quais ela transita, ela circula naqueles mais diferentes sistemas, conhece e tem empatia para se colocar no lugar para entender. Às vezes ela pode até não saber exatamente, mas ela sempre está disposta a compreender, se colocar no lugar do outro antes de tomar alguma decisão importante. E ela também está focada, ela está atenta ao interesse maior dos grupos maiores, ou seja, dos fornecedores, dos clientes da empresa, o que está acontecendo no mundo, qual é o campo de consumo que está eclodindo como mais forte, qual é a tendência nas mídias, no marketing. Então a liderança emocional nada mais é do que esse conhecimento mais amplo das minhas emoções, das emoções das pessoas que me circundam e do que se passa no grande sistema, o qual a gente faz parte com outros subsistemas aí no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. É basicamente isso. E como que a gente conquista essa liderança emocional? Como descobrir, como fazer, Posso treinar? Claro que pode. E a melhor forma de treinar essa liderança emocional é através do autoconhecimento. E autoconhecimento, ele pode chegar na nossa vida de diversas formas, através de exercícios meditativos, de filmes, de conversas com amigos, mas a forma mais indicada, se você quer alcançar um objetivo, se você quer traçar metas importantes, é recomendável que você busque um profissional para te ajudar nesse treinamento. E nesse ponto, os psicólogos são excelentes profissionais para que você possa recorrer, para que esse autoconhecimento seja feito num local mediado por um acolhimento, por um aspecto técnico. Ele vai te ajudar a encontrar os melhores caminhos, a perceber em você determinadas feridas que podem ainda estar abertas, determinando os seus comportamentos hoje ainda na vida adulta, feridas que foram abertas lá atrás no mundo infantil. Então é muito importante hoje que a gente tenha as informações, que a gente consiga
tomar consciência cada vez maior das nossas emoções e das emoções de todo mundo que nos rodeia, para que a gente lidere de uma forma positiva, para que a gente tenha êxito nos empreendimentos que nós queremos desenvolver, ou pleitear uma vaga, ou se você já detém um cargo alto numa empresa, mas você está sentindo aí nesse momento que precisa avançar, que tem alguma coisa que não te permite sair desse lugar onde você está, você precisa de algo mais, é um momento importante para você buscar essa ajuda profissional para fazer esse desenvolvimento pessoal, para se autoconhecer. Terapia não é só a partir de um problema específico, pode ser através de uma detecção de algo que você queira melhorar. Pode ser para potencializar o que você tem de bom, né? Então não é só na hora da crise que a gente busca psicoterapia. A gente pode buscar quando a gente acha que precisa elevar um patamar e não está conseguindo de determinada forma, né? Para a gente tentar enxergar de outro modo, de outra perspectiva. E aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, que obviamente, né, esse assunto é um assunto amplo, ele não se esgota com um único vídeo de poucos minutos. Então o que eu vou trazer para vocês agora são exemplos práticos para que vocês consigam identificar em vocês mesmos se tem aí alguma ferida aberta que precisava ser fechada para que o seu potencial seja alcançado em sua plenitude, vamos dizer assim. E aí eu vou falar para vocês a respeito de 3 crenças, 3 feridas, né, que a gente chama de crenças negativas, alguns outros teóricos chamam de esquemas, que são crenças que a gente desenvolve na infância, a partir das vivências que a gente tem e que perduram, a repercussão delas podem perdurar na nossa maturidade, se elas não forem olhadas, se elas não forem trabalhadas. Aaron Beck, ele classificava lá, fazia uma classificação com 3 crenças centrais negativas básicas, que é a crença de desamparo, crença de desamor e desvalor, essas 3. E a gente pode ter as 3 ativadas dentro de nós o tempo todo, ou ativar uma só apenas, ou uma mais fortemente do que as outras. A gente pode ter elas dormentes, né, adormecidas dentro de nós, mas em determinado momento, em determinada situação geradora de estresse, a gente ativa uma mais fortemente que a outra e se atrapalha ali no cotidiano. E o que significa então, Melissa? Fala pra gente. O que são essas crenças? São crenças que nós temos, que nós nutrimos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. E a gente tem crenças positivas também, obviamente, todos nós temos crenças negativas e crenças positivas. As positivas nos ajudam, nos impulsionam, nos faz caminhar pela vida de uma forma melhor. Só que as negativas, se elas estão ali borbulhando, se elas ainda não foram olhadas, trabalhadas, elas podem nos atrapalhar. E aqui eu vou trazer para vocês um pouquinho de exemplos de quem tem a crença de desamparo mais ativada, que pode estar ali aberta ainda essa ferida. Pessoas que trazem o desamparo muito forte dentro de si, são aquelas pessoas que se vitimizam com frequência, que se acham ineficientes, que se acham aquém, elas estão sempre achando que são menores do que os demais à sua volta. Então vamos pensar no âmbito organizacional, no âmbito do trabalho. Vocês acham que uma pessoa com uma crença de desamparo extremamente ali ativada dentro de si, ela vai conseguir um bom cargo? Ela não vai nem sequer pleitear a vaga, porque dentro dela, ela traz essa crença de ineficiência, de que ela é vítima, de que ela é vulnerável, de que ela não consegue. Então, muito provavelmente, ela não vai nem participar do processo seletivo. Percebem como essa crença, quando ela está ali evidenciada, pode atrapalhar no desempenho profissional? Então vamos lá para o próximo exemplo agora da crença de desamor. Pessoas com essa crença muito ativadas em si são aquelas que não se acham queridas pelos outros, não se acham capazes de serem amadas por outras pessoas. E quem são? Qual é o perfil dessa pessoa dentro de uma empresa? Vamos pensar nesse âmbito organizacional. São aquelas pessoas que se isolam, muitas vezes elas nem cumprimentam os colegas quando chegam, e elas não cumprimentam não é porque elas não gostam dos colegas, mas é porque elas têm tanto medo de serem rejeitadas, de não terem aquele aceno retribuído, aquele cumprimento retribuído, que elas preferem passar, às vezes com um foninho de ouvido, com a cabeça baixa, fingindo que não está vendo ninguém,
né? São aquelas pessoas também que arrumam desculpas para não sair depois do horário, para não ter relações extras depois do trabalho com os próprios colegas, falam já de cara que não gostam muito de festa, porque elas têm medo de não serem sequer convidadas. Então elas vão alimentando, né, isso dentro delas, vai virando um círculo vicioso. É impressionante, porque se ela passa sem cumprimentar os colegas começam a achá-la antipática, metida, então eles param de cumprimentá-la também. E aí reforça a crença de desamor que ela tem. Olha, eu estava certa, ninguém gosta de mim nessa empresa, ninguém me cumprimenta, ninguém vem falar comigo na hora do café, mas ela não está percebendo que o movimento que ela está fazendo ali é que está provocando esse processo de exclusão. E aí, essa pessoa vai se candidatar para uma vaga de liderança? Ela vai conseguir liderar um grupo? Muito provavelmente não, né, pessoal? Ela não vai ter nem coragem de se dispor a isso, porque ela não é querida. Como que ela vai se candidatar com outros candidatos tão queridos, né? Porque na ideia de uma pessoa com a crença de desamor tão ativada, ela entende isso. Todo mundo é querido, menos eu. Todo mundo é amado, menos eu. Todo mundo é capaz de arrumar alguém, de quem goste, menos eu, né? Então, isso traz um prejuízo enorme na vida profissional da pessoa. Agora vamos para o último exemplo com a crença de desvalor. Essa crença também pode ser catastrófica na vida de qualquer pessoa quando ela está extremamente ativada. Então vamos imaginar agora um líder. Ele conseguiu ali, né? Trabalhou algumas crenças, ele conseguiu a vaga dos sonhos, ele hoje lidera uma grande equipe, mas ele tem um trabalho gigantesco para fazer agora no âmbito virtual. Então é uma alta responsabilidade, está tudo nas mãos dele e ele não costumava fazer esse tipo de trabalho, né? Vamos pensar antes da pandemia. E agora ele vai ter que fazer e vai ter que se estruturar para isso. Internet, nós sabemos, quando a gente está nas redes sociais, quando as empresas estão, elas estão sujeitas às críticas, é natural. Mas esse coordenador de área, esse líder desse setor, ele sabe disso, mas ele não tem ideia de que aquela crença de desvalor dele existe ou que ela está ativada por algum motivo. Então, no primeiro dia de campanha, da campanha da empresa que ele era responsável, chovem de críticas porque alguma questão que ele colocou, ele usou um termo errado, então os internautas começam a chover de crítica na empresa, criticar o trabalho dele. Se ele tem essa crença aberta, essa ferida aberta, muito provavelmente ele vai levar para o lado pessoal, ele não vai aguentar sequer permanecer na empresa, pode até pedir demissão, né, de vergonha, não consegue encarar os seus superiores, nem os seus subordinados, então ele foge ao invés de encarar a situação e perceber o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado e crescer com aquilo que aconteceu. Agora, se essa pessoa já trabalhou essa questão, ele já consegue entender, se distanciar, que aquelas críticas não são pessoais, não são diretamente ligadas a ele como indivíduo, mas à empresa, ao perfil. E aí ele tem coragem, quando ele já tem essa consciência, de reverter o quadro, de ser um bom líder e voltar lá, não deixar o navio à deriva e reverter a situação do marketing, por exemplo, que foi errado. Percebe o tanto que é importante que a gente tenha consciência dessas nossas feridas emocionais, dos gatilhos, né, que desenvolvem as nossas reações emotivas, as nossas reações, aliás, as nossas reações, porque quando a gente não tem consciência de quais são os nossos gatilhos e como a gente entende o que nos é dado, o que nos chega através do ambiente, a gente simplesmente reage da pior maneira e depois se arrepende. Mas se a gente toma consciência cada vez mais, essas dinâmicas, né, ocultas que estão aí no nosso inconsciente, nós conseguimos respirar antes de tomar as decisões, pensar e não reagir ao ambiente, mas tomar as melhores atitudes em determinadas situações. E isso é extremamente importante para uma liderança de sucesso. Bom, pessoal, por hoje é isso. O vídeo já está muito longo, mas se você quer saber mais sobre esse tema organizacional aliado às emoções, à psicologia, deixe aí nos comentários que será um prazer fazer um outro vídeo sobre essas temáticas.
E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal, para que esses conteúdos possam chegar ao maior número de pessoas. Muito obrigada por estarem aqui, por assistirem o vídeo e até o próximo!